Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui para batermos um papo e hoje, pela bondade de Deus, um privilégio para nós enquanto Quarta Igreja, estamos recebendo o reverendo Hernandes Dias Lopes, certamente conhecido de boa parte dos irmãos. Reverendo, seja bem-vindo ao nosso Papo na Quarta. É um privilégio estar aqui com você e parabéns aí pela linda igreja. E é uma honra para mim estar aqui com você, normalmente aqui nesse Papo da Quarta. Obrigado, reverendo. Queridos, nós vamos bater um papo hoje aqui com o reverendo Hernandes, um tema que eu entendo que seja interessante, relevante, e o nosso tema será a igreja na pós-pandemia. Reverendo Hernandes, o Ministério da Saúde ontem deu uma entrevista, o nosso ministro, onde ele está pontuando que nós já estamos caminhando para uma endemia. Mas pensando um pouquinho nessa pandemia que nós vivenciamos nos últimos meses, na visão do senhor, quais foram os malefícios que essa pandemia trouxe para a Igreja de Cristo? Olha, Humildo, acho que o grande problema da pandemia é que muitas igrejas não estavam preparadas para uma comunicação virtual. Quando fechou tudo, lá em março de 2020, até julho de 2020, muitas igrejas ficaram sem conexão com seus membros e, de certa forma, tiveram que improvisar, às vezes de forma precária, e isso dificultou bastante a comunicação, o acesso, levar esta mensagem não só para a sua comunidade, mas além fronteiras. Este foi o primeiro problema. O segundo aspecto é que nós tivemos, de fato, muitas baixas, muitos irmãos queridos que se foram, muitos pastores, muitos líderes. E isso trouxe, de certa forma, muita dor, muito sofrimento, muita lágrima, porque muitas famílias foram atingidas. Terceiro aspecto é que uma pandemia, ela produz no cenário não só mundial, mas no cenário regional, local e pessoal, uma espécie de medo, o temor. E nem todas as pessoas lidam com isso da mesma maneira. Por exemplo, há pessoas que não retornaram até hoje. Elas estão como que acuadas ainda, encurraladas pelo medo. Então, acho que isso foi um reflexo negativo. Eu não estou dizendo que elas deveriam continuar assim, eu acho que não, porque isso pode gerar um outro problema, que é a ansiedade, que é a depressão, que é a angústia. Isso vai afetando as relações dentro do lar. Nós temos notícia, e estatisticamente inclusive, de que os problemas familiares tiveram um agravamento, inclusive de separação e divórcio. Porque estar junto é muito bom, mas quando é uma coisa espontânea, agora quando é imposta uma quarentena onde você tem que ficar junto e às vezes a relação não está tão azeitada, tão tranquila, isso traz consequências danosas. São esses, eu acho, os problemas, além dos financeiros, que atingiu muita gente, perdendo-se, às vezes, seu restaurante fechou, seu comércio fechou, sua vida financeira deu uma baqueada. Então, todos esses problemas aconteceram e tudo isso certamente atinge a todos nós. Reverendo, será que nós podemos afirmar que a pandemia revelou a frieza no coração de muitos crentes? O senhor pontuou que teve gente que após a pandemia não voltou. Será que nós podemos caminhar por essa vertente? Eu acredito que isso é um fato, isso é uma constatação. Em virtude do advento da pandemia, onde uma quarentena foi imposta, o isolamento social estabelecido, muita gente aproveitou o momento para encolher mesmo e recolher mesmo. E aconteceram dois fenômenos que eu acho interessante. Primeiro, é que muitas pessoas não voltaram e talvez não voltarão. Porém, houve uma grande massa de gente que não estava na igreja, que, sacudida por esse vendaval, tocada pelo Espírito Santo de Deus, com certeza, veio para a igreja. Então, eu quero crer, pelo menos a experiência que eu estou tendo em Vitória
em Pinheiros, normalmente em Pinheiros, a quantidade de gente nova que está chegando é uma coisa impressionante, impressionante. E por onde eu tenho andado, as igrejas que se mantiveram dinâmicas, ativas, não encolheram, não recuaram, elas cresceram na pandemia, elas cresceram. É um tempo de oportunidade também. Ok, reverendo. Dentro dessa sua fala, como nós podemos lidar com esses membros das nossas igrejas que não voltaram e estão dizendo, me tornei um crente online? Bom, primeiramente eu acho que não podemos desistir deles, né? Não podemos desistir deles. E segundo, devemos orientar essas pessoas que isso é uma impossibilidade intransponível, né? Se você tem necessidade de se isolar, você não perdeu a conexão mesmo, você é alimentado através de uma mensagem no canal do YouTube, na internet, nos outros meios de mídias sociais. Mas não existe essa ideia de crente desigrejado, essa ideia de crente virtual, de agora sou crente online, né? Meu pastor agora é o primeiro que aparecer na telinha. Não existe isso. Ovelha precisa de rebanho, né? Membro precisa estar ligado ao corpo, ramos precisa estar ligado ao tronco da videira, senão não tem vida. Não é igreja. Então isso é um equívoco, isso é uma percepção equivocada, uma leitura errada da situação. Nós devemos alertar sobre isso. As pessoas precisam ser conscientizadas que essa opção não é legítima. Reverendo, quando o senhor estava pontuando aí sobre, permita a expressão, alguns malefícios que a pandemia trouxe, por outro lado, eu vejo também que ela trouxe alguns benefícios. Quando o senhor pontuou aí para a gente, de muita gente que estava longe, fora, tocado pelo Espírito, veio para a igreja. Interessante, quando eu cheguei aqui na igreja, uma das questões que me via à mente era a seguinte: olha, a igreja não tem um dia específico de reunião de oração. E a igreja precisa de orar. E no meio da pandemia, nós iniciamos uma reunião de oração através do Instagram da igreja, toda segunda-feira às 20 horas. Foi uma das maneiras que nós encontramos para agregar os irmãos. Na sua visão, o senhor pode pontuar para a gente alguns benefícios que essa pandemia trouxe para a igreja? Maior prazer. Bom, a primeira delas é que a pandemia ela desmorona, desconstrói os pilares da confiança humana no poder político, no poder econômico, no poder científico. Então, o humanismo idolátrico foi abalado. Então, o homem precisou perceber que ele precisa confiar em Deus, porque os recursos humanos, por mais poderosos, não são suficientes. Morreram os mais ricos, morreram os mais pobres, morreram os grandes empresários, os empregados, morreram os grandes líderes e os liderados. Então, não tem segurança fora de Deus. Segundo aspecto que eu acho que é importante destacar na pandemia é que ela acordou a igreja para isso que nós estamos fazendo aqui, para usar as mídias sociais como ferramenta para levar o Evangelho, né? As igrejas que investiram nesta área, elas tornaram-se mais relevantes. Porque, veja bem, nós estamos vivendo no melhor dos tempos e no pior dos tempos. No pior dos tempos, porque nós estamos vivendo numa ditadura do relativismo, uma agenda global que quer desconstruir os valores judaico-cristão. E, por outro lado, o melhor dos tempos, porque nós temos janelas abertas para o mundo para pregar o Evangelho, né? Então a igreja precisa ter a melhor qualidade de som, a melhor captação de imagem, a melhor plataforma de levar essa mensagem para a mais quantidade de pessoas possível. E desta maneira a igreja está hoje cumprindo a grande comissão, levando este evangelho até os confins da terra. É maravilhoso você poder pregar um sermão hoje no púlpito da sua igreja para 300, 400 pessoas, 500, 1000 pessoas, e aquela mensagem subir para uma plataforma de YouTube, daqui a pouquinho tem 100 mil visualizações, 500 mil visualizações, 1 milhão de visualizações, atingindo o mundo todo.
Então, nós não podemos encolher nisso aí. A igreja precisa acordar para isso, investir de forma pesada nesta área da comunicação virtual, porque são janelas abertas para o mundo. Eu acho que o terceiro elemento de benefício que a pandemia trouxe é que ela vai otimizar tempo e recurso em muitas coisas. Você é um homem conciliar, que vive nos concílios da igreja, que conhece os concílios da igreja. Quantas reuniões que às vezes você precisa tirar um líder do norte, outro do sul, outro do leste, outro do oeste, para uma reunião de 2 dias, num local comum, que poderia muito bem essa reunião acontecer virtualmente, com a mesma qualidade, tratando os mesmos assuntos, sem a necessidade de deslocamento, sem a necessidade de despesas de hospedagem. E eu creio que a pandemia acordou a igreja também para isso. É claro que vai ter reuniões que vão ter que ser presenciais mesmo, mas muitas coisas que outrora tinham que ser presenciais, agora vão ser virtuais. Eu acho que essa cultura vai mudar daqui para frente. Diante daquilo que o senhor estava falando, vivemos um tempo em que, com um clique hoje, os meninos da igreja, eles acessam os canais do YouTube, outros canais, e têm acesso a diversas mensagens. Qual o perigo, no meio da pandemia ou pós a pandemia, dos membros das nossas igrejas acessarem diversos canais e, vou usar a expressão aqui, de beberem de várias fontes? Esse ponto é um ponto interessante. Não tem como a gente contornar isso. E não adianta a gente usar uma regra, não. Está proibido assistir outro pregador. Eu conheço uma denominação no Brasil que os seus pastores, seus líderes, só podem ouvir os líderes daquela denominação. Mas isso não funciona. Que chega um momento em que as pessoas vão clicar e vão assistir. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: alertar as pessoas. Alertar as pessoas. De fato, hoje não existe um pastor que as ovelhas só escutam a ele. Eles escutam todo mundo. Agora, nós temos que alertar. Falar, olha, você tem igreja, você tem pastor. O pastor da telinha não vai estar lá te visitando na hora da sua aflição. O pastor que você acha que é legal ouvi-lo, não estará lá no hospital acompanhando a sua família na hora do sofrimento. Então, nós precisamos compreender o seguinte, que esse é o mundo que vivemos. É um mundo plural das ideias. Porque, como você disse, você clicou o botão, apareceu. Agora, isso não significa que eu não devo ter compromisso com a minha igreja local, com o meu pastor, com a minha congregação, com o meu ministério naquela igreja. Não, de forma nenhuma. Eu preciso estar engajado. E mais, não é para também eu pegar e comparar o meu pastor com aquele cara que está vendo lá. Aquele cara que está vendo lá tem outra vida, outro ministério, outra realidade. O pastor dele é o pastor dele. Então, se nós entendermos isso, se nós ficarmos com o coração sereno com isso, acabou a preocupação. E eu gosto muito de uma frase, sabe, Romildo, que eu escutei do Eugene Peterson no livro dele, O Mito da Grama Mais Verde. Ele está tratando de casamento, é verdade. Mas diz o seguinte: eu não posso pensar que eu vou resolver o problema levantando muros mais altos, porque a pessoa está olhando do outro lado do muro, parece que a grama do outro lado do muro está mais verde. Aquele pastor, que pastor legal. Eu só vejo o cara na telinha. Eu não convivo com ele. Eu não tenho relacionamento com ele para saber os pontos vulneráveis, as deficiências dele. Eles não adianta construir cercas mais altas. Melhor a grama do lado de cá do muro. Melhor a grama do lado de cá do muro. Então, cada um de nós que é pastor, que lida com ovelha, precisa fazer essa autocrítica. Não adianta eu querer criticar o fulano, o beltrano, o ciclano. Vou melhorar a grama do lado de cá do muro. Porque se tem grama verde, as ovelhas vão ficar serenas e seguras e tranquilas. Ok, Reverendo Hernandes. Estamos batendo um papo aqui com o Reverendo Hernandes Dias Lopes, homem de Deus, que tem abençoado a nossa nação. E já estamos chegando ao final do nosso Papo na Quarta. Reverendo Hernandes, por gentileza, dê aí um conselho para os nossos irmãos, nossos ouvintes, de como retomar a vida após a pandemia. Bom, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com você. Para mim é uma grande honra. E a primeira coisa que eu quero lhe dizer é o seguinte:
Nós esperamos de fato que a pandemia esteja já no começo do fim. Estamos aí passando essa fase, governadores discutindo a questão da não necessidade mais do uso da máscara em lugares abertos. Eu acho que está correto. A gente não pode viver com esse pânico mais, tem que viver a vida naturalmente. Se surgir o problema, vamos enfrentar, vamos tratar, vamos resolver, vamos ter prudência, vamos ter cautela, tudo isso é absolutamente necessário. Mas volte a viver. Volte a viver. Volte a trabalhar. Volte a estudar. Volte para a sua igreja. Volte para os seus relacionamentos. Com os cuidados devidos, mas volte, porque nós não podemos prolongar algo se esse prolongamento já não faz tanto sentido mais. Me perdoe da comparação que não tem nada a ver da história lá do Moisés que usava o véu. Aí, de repente, a glória foi embora e o Moisés gostou do véu, continuou com o véu. É outro contexto, não tem nada a ver com esse. Por favor, não me linke com aquilo lá, não. Mas tem muita gente hoje usando máscara quando não precisa mais da máscara. O cara está andando na rua, andando no parque sozinho, ele e a natureza, e com a máscara. Ingerindo aí gás carbônico. Então, vamos voltar à vida. E louvado seja Deus, porque está passando mesmo. E a gente vai lidar com isso daqui a pouco, uma gripe que você lida com outras tantas. E graças a Deus, prevalecemos, sobrevivemos, com dores, com lágrimas, é certo, mas estamos aqui e vamos prosseguir em nome de Jesus com ânimo, com coragem, com firmeza. Deus está no controle, a nossa vida está nas mãos de Deus, nós dependemos dEle. Vamos valorizar a vida, vamos valorizar a família, vamos valorizar a igreja, vamos valorizar a nossa nação, vamos investir para que possamos colher frutos benditos lá na frente. Amém. Querido, chegamos ao final do nosso Papo na Quarta. Que Deus abençoe a sua vida, esperamos que esse papo edifique a sua vida. E você que mora aqui em Brasília, faça uma visita à Quarta Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Será uma alegria receber você aqui. Você também pode nos abençoar orando por nós e, além da sua presença, também nos seguindo nos nossos canais, no YouTube e também no Instagram. Deus te abençoe, querido. Reverendo Hernandes, uma alegria ter recebido o senhor aqui no nosso Papo na Quarta. Que Deus abençoe o senhor e sempre lembrando que eu tive o privilégio de conhecer o Evangelho através do senhor lá na minha cidade, Barra de São Francisco do Espírito Santo, em agosto de 89. Você sabe que aquela semana foi muito importante para mim também, porque o meu filho primogênito estava para nascer. E eu fui ao doutor que cuidava da minha esposa e disse: doutor, como é que eu tenho uma cruzada em Barra de São Francisco e está aí nas horas do meu filho nascer, o que é que eu faço para o meu filho? Vai para a cruzada e Deus proverá. Se ele for nascer, você vai estar lá e vai nascer aqui. Então eu fiquei naquela tensão o tempo todo, retornei na segunda-feira de madrugada e na terça-feira de manhã nasceu. É o Tiago. É o Tiago. Então que coisa boa, que você nasceu de novo e naquele mesmo dia ali, 2 dias depois, o meu filho nasceu, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe, reverendo. Obrigado pelo carinho. Tchau, querido. Forte abraço. Esperamos você no próximo Papo na Quarta.